Pessoal, o que está acontecendo no Brasil é grave, e eu vim aqui contar a minha versão dos fatos. Como vocês sabem, estou vivendo nos Estados Unidos, e essa não foi uma escolha fácil, foi algo que fui obrigado a fazer. Vamos conversar sobre o que está acontecendo com minha família e com o Brasil. Muita gente me chama de exilado político, mas será que isso é realmente o caso? O que significa ser exilado politicamente e como isso impacta a política no Brasil? Vamos descobrir. Fui para os Estados Unidos com uma mala de 7 dias, só para passar o feriado de carnaval com a minha família, e o que era para ser uma viagem curta virou uma mudança abrupta. Eu fui forçado a fechar minha vida no Brasil, vender carro, vender móveis, e até minha esposa foi alvo de perseguição, com contas bancárias bloqueadas por Alexandre de Moraes. Não sou o único. No Brasil, quem é de direita vive com o medo de ser perseguido, de ser preso sem motivo, sob a constante ameaça de um sistema que parece ter abandonado os princípios mais básicos da justiça. A pressão sobre nossa família se tornou insustentável, e a decisão de me afastar, embora dolorosa, foi uma questão de segurança e sobrevivência. A cada dia percebíamos que a liberdade de expressão e a garantia de direitos individuais estavam sendo erodidas de forma sistemática. O Brasil está vivendo uma situação onde nossa democracia é mais uma ditadura disfarçada. Isso não é um exagero, e eu tenho certeza que, se eu estivesse no Brasil, provavelmente estaria preso agora, ou enfrentando uma série de processos e investigações infundadas, apenas por expressar minhas opiniões. O estado da nossa democracia é o reflexo de um sistema corrompido, com perseguições políticas disfarçadas de justiça. E quem paga o preço são os cidadãos honestos e as famílias que ousam desafiar o status quo. A instrumentalização do poder judiciário para fins políticos tornou-se uma ferramenta de repressão, silenciando vozes e minando a confiança nas instituições. A sensação de insegurança jurídica é palpável, afetando não apenas a política, mas também a economia e a vida social do país. Alexandre de Moraes foi responsável por diversas ordens secretas contra a liberdade de expressão e até censurou a relação entre Lula e Nicolás Maduro. E isso é só a ponta do iceberg. Ele também bloqueou tentativas de aprovar o voto impresso, o que por si só já é um atentado à transparência das eleições, levantando sérias dúvidas sobre a lisura do processo democrático. O TSE, com seu viés, está sendo usado para interferir nas eleições e manipular o resultado. Essa interferência direta e ostensiva nas prerrogativas do legislativo e na livre manifestação do pensamento é um sintoma grave de um desequilíbrio de poderes. A centralização de decisões em poucas mãos, sem o devido controle e fiscalização, abre precedentes perigosos para o futuro da nação. O que aconteceu com a ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, é um reflexo do que podemos esperar. Quando o novo governo de direita entrou, ela foi solta de imediato, assim como as prisões políticas na Venezuela, que começaram a ser dissolvidas após a pressão de Donald Trump. Eu acredito que o Brasil vai passar por algo similar, com a vitória da direita e a reversão das prisões políticas. A história nos mostra que a privação de liberdade por motivos políticos é uma mancha na reputação de qualquer país que se diga democrático. A luta pela liberdade é constante e exige vigilância. Bolsonaro foi preso de maneira totalmente injusta e as condições nas quais ele foi mantido foram subhumanas. Dormindo com a privação de sono, no barulho constante, sem liberdade, em um ambiente de total desrespeito à dignidade humana. Mesmo com todas as condições que ele sofreu, muitos, incluindo José Dirceu, acharam que ele deveria estar em prisão domiciliar por sua saúde. Mesmo com 10 cirurgias e mais de 70 anos, ele foi tratado como um criminoso comum, sem qualquer justificativa legal, evidenciando uma clara motivação política por trás de sua detenção e do tratamento dispensado. A recusa em conceder um tratamento minimamente humano a um ex-presidente que dedicou sua vida ao serviço público é um vexame nacional. Quando o PT pediu para que o meu passaporte fosse apreendido, eu estava a caminho dos Estados Unidos, sem saber que isso aconteceria. Foi um ato de humilhação pura, tentando me calar e impedir que eu saísse do Brasil. Esse tipo de perseguição não pode ser aceito em uma democracia. Eles queriam me anular politicamente, mas a resposta veio quando Moraes finalmente teve que arquivar o processo, provando a falta de fundamento das acusações.
Essa tentativa de cercear minha liberdade de ir e vir, baseada em acusações vazias, demonstrou o nível de arbitrariedade que estamos enfrentando. A batalha legal, embora vitoriosa, deixou cicatrizes profundas e reforçou a percepção de que a perseguição é real. Trump tem sido uma força positiva para a direita mundial, e suas ações, como a prisão de Maduro, têm repercussões diretas no Brasil. Enquanto a esquerda defende um ditador assassino como Maduro, a direita brasileira sempre se posicionou ao lado da liberdade e da democracia. Eu sou muito grato pelo apoio de Trump ao Brasil, especialmente no combate a figuras como Moraes que ameaçam nossa liberdade. A cooperação entre líderes que compartilham os mesmos valores de liberdade e soberania é fundamental para enfrentar as ameaças globais e domésticas. Acredito que Flávio Bolsonaro tem grandes chances de ser nosso próximo presidente. Ele é o favorito, e com a integridade do sistema eleitoral sendo restaurada, ele tem tudo para ganhar. A direita está unida e com confiança em um futuro melhor para o Brasil. E Flávio é o nome que tem a capacidade de transformar o Brasil. Sua trajetória e seu compromisso com os princípios conservadores ressoam com uma parcela significativa da população que anseia por mudanças reais e por um governo que priorize os interesses do país. O Brasil está à beira de uma mudança, e a vitória da direita será a maior resposta àqueles que tentaram destruir nossas liberdades. Juntos, vamos retomar o controle do nosso país. Deixe seu comentário. O que você acha que vai acontecer com a política brasileira? O Brasil realmente vai mudar em 2026? A história nos mostra que a privação de liberdade por motivos políticos é uma mancha na reputação de qualquer país que se diga democrático. A luta pela liberdade é constante e exige vigilância. Bolsonaro foi preso de maneira totalmente injusta, e as condições nas quais ele foi mantido foram subhumanas. Dormindo com a privação de sono, no barulho constante, sem liberdade, em um ambiente de total desrespeito à dignidade humana. Mesmo com todas as condições que ele sofreu, muitos, incluindo José Dirceu, acharam que ele deveria estar em prisão domiciliar por sua saúde. Mesmo com 10 cirurgias e mais de 70 anos, ele foi tratado como um criminoso comum, sem qualquer justificativa legal, evidenciando uma clara motivação política por trás de sua detenção e do tratamento dispensado. A recusa em conceder um tratamento minimamente humano a um ex-presidente que dedicou sua vida ao serviço público é um vexame nacional. Quando o PT pediu para que o meu passaporte fosse apreendido, eu estava a caminho dos Estados Unidos, sem saber que isso aconteceria. Foi um ato de humilhação pura, tentando me calar e impedir que eu saísse do Brasil. Esse tipo de perseguição não pode ser aceito em uma democracia. Eles queriam me anular politicamente, mas a resposta veio quando Moraes finalmente teve que arquivar o processo, provando a falta de fundamento das acusações. Essa tentativa de cercear minha liberdade de ir e vir, baseada em acusações vazias, demonstrou o nível de arbitrariedade que estamos enfrentando. A batalha legal, embora vitoriosa, deixou cicatrizes profundas e reforçou a percepção de que a perseguição é real. Trump tem sido uma força positiva para a direita mundial, e suas ações, como a prisão de Maduro, têm repercussões diretas no Brasil. Enquanto a esquerda defende um ditador assassino como Maduro, a direita brasileira sempre se posicionou ao lado da liberdade e da democracia. Eu sou muito grato pelo apoio de Trump ao Brasil, especialmente no combate a figuras como Moraes que ameaçam nossa liberdade. A cooperação entre líderes que compartilham os mesmos valores de liberdade e soberania é fundamental para enfrentar as ameaças globais e domésticas. Acredito que Flávio Bolsonaro tem grandes chances de ser nosso próximo presidente. Ele é o favorito, e com a integridade do sistema eleitoral sendo restaurada, ele tem tudo para ganhar. A direita está unida e com confiança em um futuro melhor para o Brasil, e Flávio é o nome que tem a capacidade de transformar o Brasil. Sua trajetória e seu compromisso com os princípios conservadores ressoam com uma parcela significativa da população que anseia por mudanças reais e por um governo que priorize os interesses do país. O Brasil está à beira de uma mudança, e a vitória da direita será a maior resposta àqueles que tentaram destruir nossas liberdades. Juntos, vamos retomar o controle do nosso país. Deixe seu comentário. O que você acha que vai acontecer com a política brasileira?
O Brasil realmente vai mudar em 2026? A perseguição à minha família não se limita apenas a mim. Minha esposa também foi alvo, com suas contas bancárias bloqueadas por ordens de Alexandre de Moraes, um ato que ultrapassa todos os limites da legalidade e da decência. A vida de qualquer cidadão é virada do avesso quando se torna alvo de um sistema que deveria protegê-lo, mas que, na verdade, o oprime. Vender carro, móveis, desfazer-se de uma vida inteira construída no Brasil não foi uma escolha, mas uma imposição. A incerteza paira sobre a cabeça de quem ousa questionar o establishment, criando um ambiente de medo e autocensura. A liberdade de expressão, pilar de qualquer democracia verdadeira, está sendo sistematicamente erodida no Brasil, transformando a nação em um campo minado para qualquer um que não se alinhe com a narrativa oficial. Não sou o único a sofrer as consequências dessa escalada autoritária. No Brasil, quem é de direita vive com o medo constante de ser perseguido, de ser preso sem motivo aparente ou com justificativas frágeis que não se sustentam sob um escrutínio imparcial. Isso é um reflexo direto de um sistema que se autodenomina democrático, mas que, na prática, age como uma ditadura disfarçada. As prisões políticas se tornaram uma ferramenta de intimidação, e a ausência de um devido processo legal para muitos casos é alarmante. A imprensa, em sua maioria, falha em expor essa realidade, contribuindo para a normalização de abusos que seriam inaceitáveis em qualquer país verdadeiramente livre. É uma situação onde a justiça é seletiva e o direito à defesa é frequentemente negado. A democracia brasileira está em um ponto de inflexão. O que observamos é uma deterioração das instituições, com o Supremo Tribunal Federal, e, em particular, Alexandre de Moraes, exercendo um poder que vai muito além de suas prerrogativas constitucionais. As ordens secretas, a censura a conteúdos que não agradam e a interferência direta em processos eleitorais são evidências de um sistema que se tornou refém de interesses políticos. O bloqueio de tentativas de aprovar o voto impresso, por exemplo, é um atentado à transparência e à confiança do eleitorado, levantando sérias dúvidas sobre a legitimidade dos resultados. O TSE, que deveria ser um árbitro imparcial, tem demonstrado um viés que compromete sua credibilidade e a integridade do processo eleitoral. Essa situação me remete a exemplos históricos e contemporâneos de perseguição política em outros países. O que aconteceu com a ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, é um espelho do que podemos esperar. A prisão dela, sob acusações duvidosas, foi revertida com a mudança de governo, evidenciando o caráter político de sua detenção. Da mesma forma, as prisões políticas na Venezuela, que começaram a ser dissolvidas após a pressão internacional, especialmente de figuras como Donald Trump, mostram que a reversão desses abusos é possível. Eu acredito firmemente que o Brasil passará por algo similar, com a vitória da direita e a consequente reversão das prisões políticas e da perseguição institucionalizada. A história nos ensina que a verdade e a justiça eventualmente prevalecem. Acredito firmemente que o Brasil passará por algo similar, com a vitória da direita e a consequente reversão das prisões políticas e da perseguição institucionalizada. A história nos ensina que a verdade e a justiça, eventualmente, prevalecem. A perseguição não se limita apenas a mim ou a outros ativistas. Ela se estende de forma cruel e desumana até mesmo ao ex-presidente Bolsonaro. Ele foi detido de uma maneira totalmente injusta, e as condições nas quais foi mantido são um ultraje à dignidade humana. Dormindo com a privação de sono, submetido a um barulho constante e sem qualquer liberdade, a situação de Bolsonaro é um testemunho da brutalidade do sistema. É irônico e, ao mesmo tempo, revoltante observar que figuras como José Dirceu, um indivíduo com um histórico de condenação por corrupção, chegaram a defender que Bolsonaro deveria estar em prisão domiciliar, considerando sua idade e saúde debilitada. Um homem que passou por 10 cirurgias e tem mais de 70 anos foi tratado como um criminoso comum, sem qualquer justificativa legal que sustentasse tal rigor. Isso não é justiça, é vingança política disfarçada de legalidade. A seletividade na aplicação da lei, onde inimigos políticos são tratados com severidade extrema e aliados desfrutam de privilégios, é uma mancha indelével na reputação do sistema judicial brasileiro.
A perseguição se estendeu à minha família de forma implacável. Lembro-me claramente do dia em que o PT solicitou a apreensão do meu passaporte. Eu estava a caminho dos Estados Unidos, sem ter a menor ideia de que essa medida seria tomada. Foi um ato de humilhação pura, uma tentativa covarde de me calar e me impedir de sair do Brasil. Esse tipo de perseguição é inaceitável em qualquer democracia que se preze. Eles buscavam me anular politicamente, mas a resposta veio quando o próprio Moraes foi forçado a arquivar o processo, evidenciando a fragilidade e a motivação política por trás da ação. A resiliência da minha família diante de ataques tão vis e infundados é um testemunho da nossa fé e convicção. Nesse cenário complexo, o papel de Donald Trump na política internacional não pode ser subestimado. Ele tem sido uma força positiva para a direita mundial, e suas ações, como a prisão de Maduro, têm repercussões diretas no Brasil e em toda a América Latina. Enquanto a esquerda brasileira continua a defender um ditador assassino como Maduro, a direita no Brasil sempre se posicionou ao lado da liberdade e da democracia. Sou profundamente grato pelo apoio de Trump ao Brasil, especialmente no combate a figuras como Moraes, que ameaçam nossa liberdade e a integridade de nossas instituições. A solidariedade entre líderes que valorizam a soberania e a liberdade é crucial em tempos como estes. Olhando para o futuro, acredito que Flávio Bolsonaro tem grandes chances de ser nosso próximo presidente. Ele é o favorito, e com a integridade do sistema eleitoral sendo restaurada, ele tem tudo para vencer. A direita no Brasil está mais unida e confiante do que nunca em um futuro melhor para o país. Flávio possui a capacidade e a visão necessárias para transformar o Brasil, para resgatar a economia, restaurar a ordem e garantir que a justiça seja aplicada de forma imparcial a todos os cidadãos. Sua liderança representa a esperança de um novo capítulo para a nação, livre das amarras da corrupção e da perseguição política. O Brasil está à beira de uma mudança significativa, e a vitória da direita será a maior resposta àqueles que tentaram destruir nossas liberdades e minar nossa democracia. Juntos, vamos retomar o controle do nosso país, garantindo que o povo brasileiro tenha a voz que merece e que seus direitos sejam respeitados. A luta pela liberdade e pela justiça é contínua, mas a determinação do nosso movimento é inabalável. Deixe seu comentário. O que você acha que vai acontecer com a política brasileira? O Brasil realmente vai mudar em 2026? A sua opinião é fundamental para construirmos o futuro que desejamos.